Caras irmãos, que Deus te dê a tua paz. Vamos iniciando mais um evangelho do nosso lar Francisco de Assis. Momento único que podemos comentar e falar um pouco dos ensinamentos do Cristo são sempre maravilhosos e engrandecedores. E para iniciar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade deste dia. Agradecemos a oportunidade de conhecer os teus ensinamentos. Agradecemos a oportunidade pela vida, pela reencarnação, por esta oportunidade de aprendizado neste planeta que tanto nos ensina. Ilumina os nossos irmãos que não têm as condições que nós temos. Ilumina os nossos irmãos que estão em hospitais, em penitenciárias. Ilumina os nossos queridos irmãos do nosso lar Francisco de Assis, que possam receber suas bênçãos de paz, de luz, de amor, de fraternidade. Nos intui para que os teus ensinamentos possamos fazê-los na prática. Nos guia, nos abençoa, que assim seja. Hoje vamos dar continuidade no capítulo 3, os itens de 8 a 12, que são as instruções dos espíritos referentes a mundos superiores e mundos inferiores. Muito importante já o início das palavras, dos comentários dos nossos espíritos, que eles falam que a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, nada é fechado, ou nada é para cima e para baixo, já é uma definição certa. Mas sim depende daquele que olha, ao olhar daquele que está tomando como referência. E aí, para a gente entender um pouco desses mundos inferiores, mundos superiores, e nessas palavras, tomando a Terra como comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo da nossa orbe. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que habitam. Ainda estamos num planeta de provas e expiações. Ainda estamos num planeta em que a existência do mal. Ainda estamos num planeta em que enfrentamos doenças para que venhamos a aprender. Então, devemos aproveitar essa oportunidade desse planeta inferior que ainda estamos para podermos evoluir com as suas dificuldades, para podermos utilizar das coisas que aqui tem para o nosso aprendizado. E aí ele cita um trecho aqui muito importante, que ele fala que Deus, entretanto, a nenhuma das suas criaturas abandona. Muitas vezes a gente acha que está na pior. Muitas vezes a gente acha que está tudo acabado, que está tudo piorando, né? Muitas vezes a gente acha que está sozinho. Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou. E mesmo nesse mundo, ainda que seja inferior para a nossa condição, no nosso olhar, é o mundo em que merecemos estar e Deus estar conosco nessa nossa caminhada. E por isso que ele vem trazer que Deus nunca nos abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um mente supremo. Então sempre temos em nosso coração a ideia de Deus. Mesmo que nos momentos chegamos a duvidar,
Sabemos dessa existência, dessa força que está latente em nós. E aí ele traz um outro ponto. Nos mundos que chegaram a um grau superior, a gente trazendo dos mundos que já chegaram nesse grau mais elevado que o nosso que estamos aqui na Terra, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Então é diferente nesses mundos superiores. Como ainda estamos ligados. Nesses mundos há esse embelezamento, porque não existe, eles já avançaram com relação ao ódio, à raiva, à avareza. Então ainda está mais à frente porque aprenderam e passaram por onde nós estamos. E às vezes a gente pode perguntar, mas está muito distante, né, de a gente atingir. É, mas o tempo que será atingido depende de você. Depende das práticas que você faz no agora. Quanto tempo, a gente pergunta, quanto tempo eu vou chegar nesse planeta, nesse mundo superior? Olhe as suas atitudes hoje. Que aí a gente pode pensar quanto tempo eu vou levar. Olhe nesses momentos de raiva, de ódio, como eu tenho agido. Será que com serenidade? Será que eu retomo a consciência, a minha consciência, e volto a esse momento de serenidade? É o tempo que a gente vai atingir. E aí eles vêm ainda colocar mais um ponto. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas, como falei, pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Ainda pensamos, ainda escravizamos aquele que está ao nosso lado. Ainda falta-nos empatia com aquele que convive conosco aqui neste planeta. Então, nesses mundos mais avançados, isso não já existe. Eles já ultrapassaram essa etapa, já ultrapassaram essa fase. E precisamos também ultrapassar. Porque o tempo da modificação é o agora. É quando a gente percebe. E não a gente deixar para um futuro, não a gente deixar para depois. É a gente tentar modificar agora. A oportunidade da reencarnação é essa reencarnação. O momento para a mudança é o presente. E aí ele traz que o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Olhamos para nós nesses planetas avançados. Os irmãos olham para ele, se preocupam com o seu aperfeiçoamento e não se preocupa em olhar o cisco no olho do irmão. E lá, eles continuam, desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, unilaço de amor e fraternidade. Então quer dizer que nada disso existe aqui na Terra? Não, existe. Mas ainda de forma pequena. Precisamos avançar. Precisamos buscar essa fraternidade. Precisamos ajudar os nossos irmãos. E aí ele diz que ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha na expiação. Ainda estamos na expiação, ainda sofremos com o necessário.
Poucos tem muito e muito tem poucos aqui ainda no nosso planeta. No nosso, precisamos ainda do mal para sentir o bem. Precisamos da noite para admirar a luz do dia. Precisamos da doença para apreciar os momentos em que estamos com saúde. Por isso que nos momentos de dor, de sofrimento, a gente não é bom reclamarmos daquele momento que estamos passando, daquela dificuldade. E se a gente achar a solução, a gente agradecer, a gente conseguir seguir em frente. E para finalizar, os irmãos nos trazem: apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativo por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Cabe a cada um de nós sabermos o momento em que vamos chegar, ou se ficaremos séculos e séculos nesse lodaçal. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós.